Hoje eu converso com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Nós vamos falar sobre algumas inovações e tendências tecnológicas para o agronegócio brasileiro. Silvia Masruá, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade no programa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. Eu já quero começar a nossa conversa falando justamente sobre o uso da tecnologia no campo. Uma pesquisa recente de uma consultoria mostrou que metade dos entrevistados que foram questionados sobre a utilização de tecnologia no campo disseram que ou utilizam ou têm muita vontade de utilizar a tecnologia no campo, mas ainda não conseguiram adotar por algum motivo. Já queria começar puxando com a senhora esse assunto para saber quais são os principais empecilhos ainda na vida de um produtor rural hoje que quer fazer mais uso de novas tecnologias, mas ainda não consegue. Bem, João, na verdade, hoje a gente tem alguns estudos na Embrapa que mostram que, embora alguns produtores, né, eles já estão mais sensibilizados com novas tecnologias no campo, muitas vezes a tecnologia ainda não está chegando por falta, às vezes, de capacitação, multiplicadores, tá? Que chegue. Então, a Embrapa, como uma empresa de ciência e tecnologia, ela gera, né, ela tem um portfólio aí de mais de 4.000 tecnologias que podem ser geradas, desde cultivares, práticas mais sustentáveis, modelos, sistemas, softwares, ferramentas, equipamentos, mas para a gente fazer com que essa tecnologia chegue, muitas vezes o produtor rural ele não tem conhecimento de como pode utilizar isso. Primeiro, capacitação, né? O sucesso da nossa agricultura ela é baseado em 3 pilares: na pesquisa e inovação, na assistência técnica e extensão rural e políticas públicas que incentivem, né, os produtores rurais a acessar essas novas tecnologias. E aí hoje também nós temos um gargalo também da conectividade no campo, que muitas vezes, né, restringe também para que o produtor rural possa usar mais tecnologias no campo. Então, eu acho que os principais gargalos políticas públicas que incentivam. Hoje, lógico, a gente já avançou bastante, né, no próprio Plano Safra, você tem o Renova Agro, incentivo para usar aí para agricultura de baixo carbono, você tem o Modern Frota e outras que incentivam a adoção de novos equipamentos, de novas tecnologias no campo. Mas a gente precisa trabalhar mais com esses 3 pilares de forma integrada. Então, integrar cada vez mais pesquisa, assistência técnica e políticas públicas, né? E mesmo assim, mesmo tendo esses gargalos aí, no nosso país é muito grande, a produção rural no Brasil é muito diversificada, e ainda com esses gargalos, o mercado global de agricultura de precisão movimentou mais ou menos 10,5 bilhões de dólares no ano passado. E a tendência é que neste ano também movimente mais ainda, não é verdade? Sim, porque cada vez mais, o que acontece, né? Nós temos uma evolução da nossa agricultura brasileira nesses últimos 50 anos, né? Nós passamos de importadores para grandes produtores e exportadores de alimentos e temos cada vez mais adotado essas novas tecnologias, e aí entra a automação, agricultura de precisão e digital, né? Hoje nós temos, por exemplo, cada vez mais estações agrometeorológicas no campo, temos sensores, diferentes tipos de sensores, né? Nos vários equipamentos, seja colheitadeiras, seja sensores para analisar a disponibilidade de água no solo, seja imagens de satélite de diferentes resoluções. Hoje também com o advento dos drones, cada vez mais você consegue estar capturando imagens, informações, né, para auxiliar na pulverização, no monitoramento de pragas e doenças. Então, hoje nós temos muito dados e informações heterogêneos que podem ser aproveitados para auxiliar e melhorar a tomada de decisão do produtor. Pode ajudar desde ele melhorar a gestão da propriedade mesmo, como a gestão do sistema de produção, e também ajudar até a adquirir um selo de sustentabilidade, né? Por exemplo, hoje a agricultura brasileira cada vez mais tem que mostrar que ela é sustentável não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Para isso, a gente precisa de dados, indicadores e métricas. Para isso, a gente precisa de dados e informações. Então, a tecnologia, ela ajuda nisso também, trazer esses indicadores. Aí, aliado a isso, a gente precisa trazer mais transparência ao processo de produção. Cada vez mais, né, o Brasil é uma potência agroambiental, mas ele tem um desafio grande, né, em relação à imagem internacional
internacional, que ele tem que cada vez mais comunicar melhor que ele é essa potência agroambiental, e para isso ele precisa trazer rastreabilidade, né, novas tecnologias nas diversas cadeias produtivas. A gente vê evoluções, por exemplo, em cadeias como do algodão, onde a rastreabilidade está fazendo a diferença no nosso país e no mercado internacional, mas nós temos que trazer isso para essa diversidade de culturas que a gente trabalha, né? Também para o pequeno e médio produtor, que tem uma dificuldade maior, né? Primeiro que eles têm uma capacidade de investimento, né, menor, eles têm aí mais dificuldade de entender como a tecnologia pode agregar valor. Então, a gente precisa trazer a tecnologia, primeiro, para trazer essas métricas, para capacitar esses produtores, né, via associação de produtores ou cooperativas, o pequeno e o médio produtor, para eles entenderem como a tecnologia pode ajudar a agregar valor e melhorar o modelo de negócios deles, né, melhorar a renda deles. Então, são desafios que ainda a gente tem no nosso país e que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Mas, com certeza, automação, agricultura de precisão e digital, não tem como a gente fugir. São novos instrumentos que estão aí para ajudar a melhorar o negócio do produtor rural. Ainda mais cedo no Dia a Dia Rural, eu conversei com o Simar Miller, ele é nosso colunista, e ele estava falando sobre a relação justamente do que você citou, da qualidade da cadeia produtiva de algodão no Brasil, que inclusive, é referência aí, chega a superar a qualidade do algodão norte-americano, que são tradicionais produtores. E isso graças ao investimento em tecnologia para melhorar a produção no nosso país. Recentemente, a gente abriu, né, a nossa exportação de algodão para o Egito, que é referência em algodão. Então, isso mostra como o Brasil pode cada vez mais trabalhar com agregação de valor nas cadeias produtivas, né? A gente mesmo, né, compra aí os lençóis, né, com egípcios aí, né, com referência, né, em qualidade. Então, como que a gente pode trabalhar mais com essa agregação de valor dentro das cadeias produtivas, dos sistemas de produção do Brasil? Silvia, já aproveita então essa pergunta, já que a gente puxou o gancho da tecnologia na produção. Um dos grandes desafios que o mundo inteiro enfrenta hoje é a adaptação, é a capacidade, na verdade, de se adaptar aos extremos climáticos, né? Ou muita chuva, muito calor. No sentido de tecnologia, como que a Embrapa e o Brasil caminham para o enfrentamento dessas questões atualmente? Sim, a Embrapa já trabalha há mais de 10 anos, há 15 anos aproximadamente, com a simulação de cenários frente às mudanças climáticas, tá? Então, a Embrapa trabalha desde a pré-produção, de desenvolver cultivares mais adaptados a essas mudanças climáticas. Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma unidade mista de pesquisa de genômica aplicada às mudanças climáticas, onde a gente estuda vários tipos de plantas, de culturas, resistente a estresse hídrico e como que isso, né, se tiver um aumento de temperatura de 1 grau, 2 graus, qual o impacto disso, né, independente da cultura, né, a gente fala, pode ser soja, milho, mas podemos estar falando de café, de fruticultura. Então, realmente, a gente tem um estudo hoje, tem um portfólio na Embrapa que reúne pesquisadores de várias unidades da Embrapa que estuda e simula esses cenários e desenvolve, aí, usando a biotecnologia, a engenharia genética, né, já preparando, né, para esses desafios das mudanças climáticas. A gente tem também, nessa simulação de cenários futuros, todas as séries climáticas de mais de 100 anos aí, que a gente trabalha também para fazer essa simulação, para desenvolver tecnologias, não só para mitigação, né, do impacto das mudanças climáticas, mas também para adaptação ao impacto das mudanças climáticas. O que ocorre cada vez mais, e acontecia muito nos outros países, e agora está chegando mais frequentemente no Brasil, são os eventos extremos, né, que a gente acabou de ver essa tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente tem cada vez mais de começar a trabalhar com a gestão de risco agrícola, aproveitando esses dados e informações climáticas para a gente trabalhar com sistemas de alerta, com sistemas de predição na área agrícola. Então, hoje nós temos esse desafio
de trabalhar um pouco mais e auxiliar os produtores rurais nessa questão de predição, né, dado que a gente está hoje cada vez mais tendo esses eventos extremos, isso é fato no planeta, então nós temos que começar a trabalhar também com esses sistemas de alerta, né, para que a gente possa minimizar os riscos também. E aí a gente está falando da parte climática, mas a gente tem riscos sanitários, a gente tem riscos de mercado, tudo isso tem que ser trabalhado melhor, essa gestão de risco, né, e usar a inteligência climática para isso, para a gente poder, então, ter mais ações mais preditivas no país. Quando a gente E tem para isso a gente precisa para isso a gente precisa de modelagem e simulação, a gente precisa de modelos matemáticos, a gente precisa de inteligência artificial, que é tanto falado, a gente usa isso para poder fazer essas simulações, para fazer esses sistemas de alerta. Então, aí entram todas essas tecnologias que hoje, né, é falado em vários setores da economia, entra na agricultura também. Quando a gente tem regiões, por exemplo, de praia, regiões litorâneas que têm risco de desabamento, as pessoas que moram lá recebem esses alertas no celular, por exemplo, né? Então, nada mais justo também do que... né? Sim, aqueles programas, né, aquelas informações da Defesa Civil que é encaminhado, né? Então, esses trabalhos mais em parceria, a Embrapa hoje, ela tem muita parceria também, desenvolvendo aí agricultura de montanha, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem a Embrapa Uvivim, que trabalha na área da serrana, onde foi uma das áreas impactadas. Como que a gente poderia trabalhar melhor, né, nessas áreas também, né, tanto para prevenção, né, mas também agora, nesse momento também, para recuperação dessas áreas, né, dar o apoio que a gente tem, por exemplo, desde a análise de solo, né, para ver a aptidão agrícola, como que ficou depois dessa enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, também é um tipo de apoio que a gente pode estar dando, né? Então, a Embrapa também, no caso do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo todo um programa, Recupera Rio Grande do Sul, trazendo desde estudar tudo isso que aconteceu lá para fazer trabalhar numa visão mais preditiva, mas também usar as tecnologias que a gente já desenvolveu hoje para a recuperação agora do Rio Grande do Sul, desde a parte de solo, mas também análise de aptidão agrícola. Então, a gente um trabalho junto com a Extensão Rural, a Emater, Rio Grande do Sul, com o Senar, né? Mas é algo que a gente também está trabalhando nesse sentido. Bom que você já puxou o gancho para duas perguntas que eu vou te fazer, eu já vou emendar e aí jogo para você fazer o gol. A questão do aumento da demanda por alimentos no mundo e também como cuidar da saúde dos ecossistemas agrícolas do nosso país. Eu vi que, inclusive, tem uma pesquisa recente sobre o potencial, que foi publicada, inclusive, com a sua participação, potencial de expansão agrícola em áreas de pastagem degradada no Brasil. Ou seja, nós temos esse cenário em que diversas questões podem acabar prejudicando não só pastagens, mas também qualquer região agrícola, e nós temos a necessidade de alimentar o mundo. E há um trabalho que é feito justamente para fortalecer. Sim, sim, com certeza, João. O que que acontece, né? Nós temos uma diversidade muito grande no nosso país, né? São 5 regiões completamente diferentes, né? 6 biomas aí que a gente tem uma diversidade de clima e solo muito grande no nosso país. O Brasil aí ele é privilegiado no seguinte sentido, né? A Embrapa hoje ela tem essa oportunidade, né? Com essa capilaridade que a Embrapa tem, né? Praticamente nos 27 estados do país, da gente está trabalhando, como eu sempre comento, de A a Z, de açaí a zebu. Então, a gente tem, assim, hoje, né, nesse programa do governo federal, né, que está sendo liderado aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo nosso ministro Carlos Favaro, a gente tem trabalhado nesse mapeamento dos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que têm aptidão agrícola. Então, a gente tem feito cruzamento das informações. O que pode ser, qual a aptidão agrícola, né, desses 40 milhões de hectares, para a gente poder, já que a gente tem essa demanda, que foi a sua primeira pergunta, de aumentar a produção, né, existe segundo dados da ONU, que a gente tem que aumentar a produção de alimentos no mundo em 70% aproximadamente, né, até 2050. E para isso é esperado que 50% vem do Brasil.
Como que a gente pode fazer? Produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Desenvolver essa agricultura, né? Já que a gente é uma potência agroambiental, como que a gente pode produzir preservar ao mesmo tempo? Então, com esse programa do governo federal, você pode recuperar essas áreas degradadas, pode recuperar um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, que utilize mais práticas sustentáveis, você pode usar, converter, né, às vezes, para a agricultura, para um sistema integração lavoura-pecuária, para um sistema integração lavoura-pecuária-floresta, dependendo se você está falando no Nordeste, você pode estar trabalhando ali com feijão calpi, consórcio com milho. Então, existe uma diversidade que a gente está mapeando, tá? Para que a gente possa recuperar essas áreas sem precisar derrubar uma árvore. Então, realmente a gente pode aumentar a nossa produção aí em 25%, 35%, né? Usando essas áreas para aumentar cada vez mais a nossa produção de alimentos de maneira sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social, utilizando aí, além do sistema integrado que eu comentei, você tem hoje um roadmap aqui, né, um plano da Embrapa na parte de bioinsumos, né, como uma alternativa aí aos fertilizantes químicos, pensando nessa transição também energética, nessa transição ecológica que a gente precisa fazer para uma agricultura de baixo carbono, para essa redução de emissão de gases de efeito estufa. A gente tem estudos hoje na Embrapa discutindo a soja de baixo carbono, o leite de baixo carbono, né? O que é isso? É discutir os vários sistemas de produção nessas diferentes regiões, quais as práticas, né? Fazendo cálculo aí que emite menos, que tem menos emissão de gases de efeito estufa. Então, para incentivar essas práticas mais sustentáveis, isso tudo hoje a Embrapa está trazendo para uma plataforma que chama Integra Carbono Embrapa, que a gente quer trazer esses indicadores, né, do que a gente desenvolveu e esses dados e informações que sirva de referência para a agricultura tropical. Então, assim, a gente tem muito hoje dado, tecnologia e informação que a gente tem que utilizar para melhorar essa imagem, inclusive, né, do Brasil internacionalmente. Inclusive, você vai participar de um dos dias do Rio Mais Agro, né, que acontece agora nessas próximas semanas, e vai ser um dia que fala justamente sobre inovação e negócios, né? Sim, aonde a gente vai trazer, né, que a gente fala muito de melhorar essa comunicação do agro brasileiro, né, aí no Rio, acho que é uma oportunidade da gente estar trabalhando, é um grande evento de agro no Rio de Janeiro, na cidade, mas é onde você vai estar poder ter a oportunidade de mostrar como você pode usar as tecnologias, inclusive para o mundo urbano, vamos dizer assim, né, para mostrar como a agricultura, ela trabalha assim com tecnologias que podem contribuir com essa sustentabilidade do planeta. Então, a gente pode produzir alimentos e conservar ao mesmo tempo. A gente tem 3 no Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Ali eles vão estar trazendo tecnologias também desenvolvidas, por exemplo, que eu falei, agricultura de montanhas, que a gente trabalha com uva, com oliva, com a parte de lúpulo aí na região serrana da Mata Atlântica. A gente vai trazer uma outra rede, pensando no pequeno e médio produtor, um trabalho que a gente tem da rede de biofortificação, Bioforte, onde a gente trabalha com cultivares com maior teor, né, maior nutritivo, mais nutritivo que mandioca, feijão calpi, batata doce, né, que é para comunidades carentes, que pode ser adotados para melhorar a nutrição com comunidades carentes. A gente tem outros exemplos hoje nessa área de bioprodutos, né, que a gente hoje trabalha com bactérias, desenvolvendo aí esses para controle biológico, mas também desenvolvendo para promover o crescimento, além de garantir a fixação biológica de nitrogênio, promover o crescimento de plantas e também o combate aí do controle biológico usando, né, uma alternativa ao controle químico. Então, a gente tem várias tecnologias também que a gente vai estar mostrando, né, tendo a oportunidade de mostrar para o mundo urbano também e entender, né, como que é essa questão da agricultura sustentável, que o Brasil é uma potência agroambiental. Eu costumo dizer
A gente já trabalha há mais de 50 anos, né, no norte do nosso país e trabalhamos com sistemas agroflorestais, então aí consórcio de açaí, com cacau, com dendê, temos outros trabalhos, né, do consórcio de forrageiras, né, com leguminosas, que mostra que nos últimos 25 anos nós reduzimos a nossa emissão de gases de efeito estufa em 36%, mas isso precisa ser comunicado de uma forma que o pessoal precisa entender como que a gente está visando essa agricultura cada vez mais sustentável. Tá ótimo, então nós estaremos lá com essa missão de comunicar e mostrar para o restante do mundo justamente isso que você trouxe para a gente, todas essas tecnologias e inovações. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua participação. Para você que está chegando agora, conversei com a presidente da Embrapa, Silvia Mazruá, e ela falou com a gente sobre essas inovações que a Embrapa apresenta para o nosso Brasil e para o nosso mundo e que também serão apresentadas no Rio Mais Agro nas próximas semanas. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Abração.